Olá pessoal, hoje vamos estar começando a série sobre os mitos de criação. Antes de começarmos, talvez vocês possam ouvir meu ventilador, mas como o clima está esquentando, não há muitas alternativas e ainda não está quente o bastante para ligar o ar-condicionado. Farei o possível para minimizar o barulho. E vamos começar pelo mito que é mais conhecido pela maioria no Ocidente, mas que é tão absurdo quanto todos os demais. Os mitos de criação são apenas fantasias criadas para tentar responder perguntas que de outra forma não poderiam ser respondidas por pessoas que eram ignorantes no passado. Hoje, todos já deveríamos saber disso, que esses são apenas fantasias, mas ainda existem alguns casos de atavismo e de pessoas que não tiveram acesso à educação. Trataremos apenas do primeiro capítulo de Gênesis, ou seja, os primeiros 6 dias. O 7º dia aparece no segundo capítulo, mas como segundo o próprio mito, este seria o dia de descanso do Deus abraâmico, acho que podemos deixar esse de lado, uma vez que nada foi criado no 7º dia, mais uma vez, segundo o próprio mito. Então, apesar da imagem, não teremos nada de maçãs, cobras falantes ou qualquer coisa deste tipo no vídeo. Mas há muitos outros absurdos além da cobra falante. E o vídeo já será bem longo só com os 6 primeiros dias. Antes de começarmos, na tela vocês podem ver uma imagem onde eu coloquei o sino e o like em uma posição bem estratégica, fazendo uma sutil referência à censura do YouTube que às vezes pode ser um pouco exagerada. Eu nunca tive problemas com esta, mas sei de diversos outros canais que tratam de diversos outros temas e passaram por problemas com a censura do YouTube em coisas que não fazem sentido. O mito de criação abraâmico e as religiões que usam este têm uma representação estatisticamente significativa na população mundial. E é por isso que iremos tratar este de uma forma um pouco diferente dos demais que farei mais à frente. A grande maioria dos mitos de criação hoje já é vista apenas como contos de fada por praticamente toda a população mundial. Porém, as religiões abraâmicas, apesar de não serem corroboradas de forma alguma, continuam sendo usadas para tornar o mundo um lugar pior, promover toda sorte de atrocidades, discurso de ódio e intolerância. Por esse motivo, não posso simplesmente ler o mesmo. Preciso apontar claramente os problemas com o mesmo. Pois uma vez que se percebe que este é apenas a fantasia de humanos primitivos que não sabiam nada sobre o mundo natural, praticamente nada, afinal de contas eles já conseguiam fazer rebanhos, fazer algumas roupas simples, mas sobre como o mundo natural, de uma forma geral, funciona, não sabiam nada. E quando se percebe estes absurdos, a fundação inteira do dogma religioso começa a ruir. Todos vocês já devem conhecer este mito, pelo menos de ouvir falar. Mas quantos de vocês realmente já o leram? Ou tiveram contato com este sendo apresentado exatamente como é? Pois é o que faremos aqui. E vamos apontar os problemas. O mito de criação abraâmico, visto em Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 31, englobando os 6 primeiros dias. Deixo o link na descrição com este na íntegra e podendo ser visto em várias edições diferentes. Eu estou usando a versão default do site que apresenta a Bíblia, mas quem tiver preferência por alguma outra versão, fique à vontade. Mas eu não vou fazer um vídeo para cada versão diferente, porque seria redundante. O problema não é meu se as traduções da Bíblia não são consistentes. Vamos começar pelo primeiro dia ao 3º dia. E no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia.
E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Pessoal, eu estava fazendo uma voz mais dramática para ler o mito, mas já está ficando um pouco cansativo. Pois se eu cometo qualquer errinho, eu preciso repetir o trecho todo. E com a linguagem arcaica do texto, é fácil se cometer qualquer erro, porque às vezes a ordem das palavras não é o usual do nosso dia a dia. Eu já fiz esses 3 dias umas 5 vezes, pelo menos. Então, se eu parar de fazer a voz nos próximos dias, sinto muito, mas é sinal que cheguei no meu limite. Então, vamos agora aos erros dos 3 primeiros dias. Primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Hoje sabemos que o único modelo que é corroborado por evidências, que é falseável, que é verificável de forma independente e é capaz de fazer previsões sobre o assunto de como surgiu o universo é a teoria da grande expansão, popularmente chamada de Big Bang. E esta nada diz sobre terra e céu no começo ou alguém fazendo tudo aparecer por mágica. Quero que vocês prestem atenção nas águas, pois nada foi falado sobre a criação da água. Pode-se dizer que a água surgiu por mágica, né? De forma inesperada, ou será que talvez haja algum outro ser mágico que criou a água e o Deus abraâmico nem sequer percebeu? Dados os erros que esse comete, será que temos um outro Deus que é um Deus que é mais Deus que o Deus abraâmico e conserta alguns dos erros desse? Ou será que é apenas produto da ignorância e da visão limitada dos primitivos sobre o mundo natural? Carl Sagan costumava dizer de forma poética e cientificamente correta que somos feitos de poeira de estrelas. Então, será que Sagan era mais inteligente que esse suposto ser onisciente? E a frase sobre abismo, a face do abismo, pode sugerir que o mito de criação pretende inserir a ideia de que a Terra seria plana. Mas isso só é apresentado em maiores detalhes em outras partes do livrinho mágico. E como até alguém que cursou o ensino fundamental já deveria saber, a Terra não é plana. Isso é facilmente demonstrável e eu já tratei disso em outros vídeos, então não vamos falar disso aqui. Sem falar que o Deus abraâmico criou a luz no primeiro dia, mas ainda não criou a fonte da luz. Ops! Isso só vai acontecer no 4º dia, quando este separa pela segunda vez o dia da noite. E este é apenas um dos sinais da senilidade deste ser imaginário em um espaço de 6 dias. Engraçado como o Deus abraâmico, apesar de ser supostamente onisciente, não sabia o resultado do que estava criando, não é? Me refiro a ele precisar entender que haver um espaço seco seria bom. Notaram isso? Ele vai cometer esse deslize diversas outras vezes. Mas essa não chega nem perto da pérola que temos aqui. Vocês já devem ter aprendido sobre fotossíntese na escola, não é? E quais são os elementos mais óbvios? Não
vamos deixar isso de lado. Qual a coisa mais óbvia que uma planta precisa para fazer fotossíntese? A luz, não é? Além disso, temos temperatura adequada, atmosfera apropriada e água. Qual é a fonte de luz natural que temos? Acho que é o sol, não é? Mas ainda não vemos nenhum sinal do sol. E já temos dia, noite e até plantas fazendo fotossíntese. Alguém percebe um problema aqui? Vamos continuar. Vamos ver se eu consigo fazer a mesma voz de antes, a mesma entonação. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. Vamos aos erros do quarto dia e como a falha na ordem acabou com tudo? Pois é, sem as estrelas não recebemos calor. Ou seja, a criação abraâmica é apenas uma coleção de picolés de frutas, pois nenhuma planta ou qualquer forma de vida sobrevive ao zero absoluto. E sem nenhuma fonte de calor no universo, é exatamente essa a temperatura que teríamos. Gostaria de deixar claro que o Deus abraâmico precisou de 5 dias para criar nosso planeta. E tudo o que existe aqui, mas criou todo o resto do universo em um único dia, como acabamos de ver no quarto dia. A questão é que para os ignorantes que inventaram esse conto de fada no passado, as estrelas eram apenas pontinhos no céu. O mesmo se diz sobre o Sol, a Lua, e a Terra parecia maior do que todos estes somados. Por isso, a lógica absurda do tempo levado ser maior para criar a Terra. Ou talvez seja este um outro sinal da senilidade deste ser imaginário. Vocês decidem. Também temos o problema de que no quarto dia tenta-se sugerir a ideia de que a Lua tem luz própria, coisa que só vai ser dita de forma mais explícita na Bíblia mais adiante. E como vocês devem saber, não é o caso. Vamos ao quinto e sexto dias. Bom, pessoal, mais uma vez eu vou tentar fazer a voz de novo. Cada vez que eu interrompo e volto para minha forma normal de falar, eu não tenho certeza se vou conseguir fazer exatamente a mesma voz. Mas perdoem qualquer ligeira mudança, enfim. Então vamos lá. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Segundo a Bíblia, então, o Deus abraâmico criou todos os animais. Não, pera. Ele criou répteis, aves, baleias, feras da terra e o gado. Anfíbios, peixes, insetos, aracnídeos e etc. Vieram de onde, então? Esqueci que, segundo a Bíblia, baleias são peixes. Puxa vida, que erro da minha parte. Mas o resto da pergunta ainda se mantém. E os insetos, anfíbios e etc. Será que estes são todos répteis também, segundo o Deus abraâmico? Afinal, segundo o mesmo, morcegos são aves. E temos mais um problema com os animais. Esse mito separa o gado das feras da terra. Então será que vacas e porcos vivem flutuando? Mas essa não é a melhor parte. Então todas as plantas deveriam ser mantimento. Isso inclui por um acaso as venenosas? Eu gostaria de ver um apologista cristão demonstrar a sua fé nesse conto e comer um pedaço da planta Comigo Ninguém Pode. Me refiro a uma folha, ao caule, algo assim. Na verdade, não façam isso. Ela é extremamente tóxica. Ela é extremamente perigosa. Ela pode levar à morte. Eu vou deixar um link na descrição falando sobre essa plantinha verdinha, bonitinha e perigosa. Mais uma vez, por favor, ninguém tente colocar um mero pedacinho desta planta na boca. Ela é perigosa. Nem sequer passem ela nos lábios ou lambam a folha ou qualquer coisa do tipo. Ela provoca dor intensa e inchaço. No caso de ingestão da substância presente na folha e no caule, pode levar até mesmo à morte. Também não mexam na raiz, porque eu não sei se a raiz também é tóxica. Enfim, olhem para ela, ela é bonita, mas não fiquem cutucando ela. Mexeu com ela? Lava bem a mão. Não passa ela perto de nenhuma área sensível, nem olhos, nem boca, nada. Fica pelo menos 1 metro de distância dela, é melhor, tá bom? Especialmente se você for uma pessoa que acredita em contos de fada. Como eu disse, ela é perigosa, e uma pessoa que tenha ingerido, tenha tido contato com a toxina dela, pode ficar incapaz de pedir ajuda enquanto está sofrendo os efeitos. Ou seja, a pessoa vai ficar com dor e, dependendo do grau de intoxicação, pode até mesmo vir a morrer. Eu jamais permitiria que ninguém ingerisse essa planta na minha frente. Eu, muito provavelmente, se eu estou em um recinto com uma Comigo Ninguém Pode e eu vejo alguém indo fazer alguma coisa idiota com a planta, eu vou avisar a pessoa. Já fiz isso mais de uma vez. Aqui no meu prédio tinha uma Comigo Ninguém Pode e de vez em quando algum idiota tentava brincar com a planta. Vamos ser bonzinhos e vamos tentar fingir que todos os reinos de seres vivos que não são plantas ou animais simplesmente apareceram. Puf! Né? Ou todos os animais que não foram descritos também apareceram. Assim como a água, afinal, mágica. Pois, como qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre o mundo natural deveria saber, a vida não seria possível sem fungos, bactérias, insetos, algas, outros artrópodes, enfim,
toda sorte de outros seres que não são remotamente mencionados, mesmo nas generalizações feitas. Pois estes seres são parte fundamental de diversos processos no nosso meio ambiente, desde polinização de plantas, reciclar matéria morta, produção de oxigênio. Vocês já imaginaram como seria se os corpos não se decompossem através de bactérias, fungos e animais que participam do processo? Vocês já imaginaram viver em uma pilha de criaturas mortas, tanto plantas quanto animais e etc? Pois é, eu acho que até o volume de células e seres microscópicos mortos espalhados por aí seria grotesco. Prestem atenção que o Deus abraâmico teve o cuidado de criar seres assexuados e seres que se reproduzem por reprodução sexuada, sejam estes hermafroditas ou não. Ou seja, ele estava ciente das necessidades envolvidas na reprodução. Mas, curiosamente, deve ter tido algum problema cognitivo e esqueceu de algo, pois ele supostamente criou o homem e o fez sozinho, precisando remover um pedaço deste para criar a mulher. Não apenas Deus criou o homem com uma costela a mais sem motivo nenhum, como aparentemente ele precisava desta costela para criar a mulher. Curioso, não? Nenhuma fêmea de qualquer outra espécie necessitou de qualquer tipo de amputação para ser criada. E não seria mais simples juntar um pouco de lama e falar umas palavrinhas mágicas? Parece que a senilidade deste amigo imaginário é bem mais acelerada do que nos damos conta, pois ele só esqueceu de criar a fêmea humana e de como criar um ser humano sem precisar amputar um pedaço de outro. Pelo visto, a senilidade desse ser imaginário é um problema que cada vez fica mais claro. Então, como que os cristãos conseguem alegar que ele é onisciente? Vai entender. Daqui por diante, o mito segue no capítulo 2 apenas com o dia de descanso, e depois temos ainda outros absurdos, mas como a série é sobre mitos de criação e não absurdos da Bíblia, vamos nos limitar à criação, que aqui já foi descrito a criação do ser humano, dos outros seres vivos e do universo quase todo, né? Os seres vivos também tem alguns que aparentemente ele não criou, mas deixa isso pra lá. Se você gosta de lagosta, não foi o Deus abraâmico que criou as lagostas. Mesma coisa camarão, siri, caranguejo, enfim. O que temos no livrinho mágico abraâmico daqui por diante é apenas diversos casos de incesto, genocídio, limpeza étnica, discurso de ódio, violência de uma forma geral, misoginia, escravidão e toda sorte de atrocidades, formando um verdadeiro festival de horrores e absurdos, principalmente se você quer entender que isso foi feito sob a orientação e comando de um ser onisciente, onipotente e onipresente, e, segundo alguns cristãos, também onibenevolente. Cada vez a coisa fica mais complicada para eles, não? Quando a gente vê os absurdos. E este ser supostamente comete esses erros, se arrepende e muitas vezes comete de novo o mesmo erro. Se tiverem interesse, futuramente trataremos de algumas dessas outras pérolas, mas elas não fazem parte do mito de criação, então por hoje é só. E encerro, como sempre, com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo.
Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!